Fala galera, Dizascope, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Nós estamos muito felizes, segundo dia da nossa jornada, em 2/7. Quem é que tá aí com a gente desde ontem? Já começou ontem foi demais. Começamos fazendo uma introdução sobre disciplinas espirituais e aí depois a gente falou sobre jejum com o nosso amigo pastor Luciano Subirá. E cara, hoje vai ser um dia muito legal porque nós vamos falar sobre uma disciplina assim, de certa forma até esquecida, assim, né? Que é a meditação, ok? Então vamos lá? Vamos ver se está tudo certo aqui. Todo mundo testou aí, nosso áudio funcionando, imagem funcionando, legal. Antes da gente falar da nossa disciplina de hoje, das disciplinas espirituais, né? Pra gente começar a falar sobre a meditação, eu falei para vocês ontem que eu ia sortear um curso, um acesso total ao curso do Na Mesa, ok? Então, a galera participou ontem. Para participar, você tinha que entrar no último post que a gente tinha feito, comentar lá o que você aprendeu na nossa live. E a gente teve lá mais de 7.000 comentários, ok? E a gente vai fazer o sorteio agora. Olha só, Wes, coloca a nossa tela aqui. Baixa o brilho. Vamos lá. Então, vamos sortear aqui, vamos ver se a pessoa cumpriu o requisito. Não, o André ganhou aqui, mas olha, ele não comentou o que ele aprendeu. De novo, aí o Gabriel AD Mota: o jejum é abstinência total ou parcial de comida essencialmente, mas nada impede de incluir outras abstinências à prática. Então parabéns, Gabriel AD Mota, você ganhou aí o nosso sorteio. A gente vai entrar em contato com você para te enviar aí o link do acesso total para você poder fazer todos os cursos do Na Mesa, ok? A gente fez esse sorteio porque ontem esteve com a gente o pastor Luciano Subirá, que tem um curso com a gente lá na mesa de dons espirituais e a gente queria presentear vocês aí. Agora, hoje, presta atenção, para todo mundo que ficar até o final, sabe o que a gente vai sortear hoje? Olha só, os evangelhos comentados por você. Chegou os evangelhos comentados, são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, para você fazer os comentários. Dá uma olhada aqui, vou mostrar a nossa tela aqui de cima, os evangelhos comentados, ó, os 4 livros aqui para você comentar, e eu vou sortear um desse aqui hoje para a galera que está na nossa live de hoje. Então no final eu falo como é que vai fazer para você ganhar esse daqui, ok? Para você participar do sorteio desse aqui, dos evangelhos comentados. Mas fica até o final, que aí no final a gente fala disso, porque hoje o lance é a gente aprender sobre as disciplinas espirituais. Então a gente está esses 7 dias aqui, né? Eu falei para vocês ontem quão trabalhoso é a gente fazer as lives e tudo mais, só que vale muito a pena. Porque disciplinas espirituais é algo que vai transformar a sua vida. E a primeira coisa que eu queria enfatizar, e até assim, já relembrar de ontem, é que as disciplinas espirituais, guarda muito bem isso, elas são o meio para um objetivo final. Qual é esse objetivo final? Então presta atenção, nós não tratamos as disciplinas espirituais como a finalidade. Se fizermos isso, as disciplinas espirituais se tornam legalismo, ok? Então, você não pode falar assim, não, eu vou orar porque eu quero pegar na minha listinha lá e ticar, orei hoje. Esse é o meu objetivo. Não, a oração, a meditação que a gente vai falar hoje, o jejum, o estudo da palavra, todas as disciplinas espirituais que a gente vai falar são um meio para nos levar a um objetivo. Qual é esse objetivo? E aí eu quero resumir para você. Se a gente pudesse resumir esse objetivo, o objetivo das disciplinas, eu diria, amar o Pai, ok? Um relacionamento. Poderíamos falar sobre nos parecer com o Filho. Poderíamos falar sobre ser guiado pelo Espírito. Então, as disciplinas espirituais são este meio para
nos aprofundar em Deus, para amar mais a Deus, para ouvir mais a Deus, para falar mais com Deus. Então é um meio para o relacionamento, ela não é a finalidade. Se ela se tornar a finalidade, virou um legalismo. E isso vai prejudicar a sua vida, não vai te ajudar, ok? Mas elas como meio de te levar até aquele que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua existência. Então elas são fundamentais, ok? Porque elas nos levam a Deus. Se você começa a olhar para os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus na história, e você começar a observar o que eles têm em comum, na biografia deles, o que é que você acha em todas as biografias? Um compromisso com as disciplinas espirituais, porque as disciplinas espirituais nos levam aos lugares profundos. Eu falei ontem que a nossa geração, ela é muito larga, vamos dizer assim, se fosse comparar um lago, né? É larga, é grande, quilômetros. Por quê? Por causa de informação, a gente tem muita informação, muito acesso a tudo, a gente sabe de tudo um pouco, é larga, só que de profundidade a gente é raso. Então, as disciplinas espirituais nos levam para o profundo, ok? Então, nós queremos aprofundar nas disciplinas espirituais. Ah, tá, peraí. Sem problema. Ai, peraí. Acho que foi. Beleza. Agora, o que eu quero mostrar para vocês hoje, antes da gente falar de meditação. Presta bastante atenção comigo. Em Marcos, capítulo de número 4, Jesus começa a falar sobre ouvir, ok? Sobre ouvir a palavra. E aí ele usa uma parábola para falar dos tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus, tá? Nós vamos passar esse tempo aqui juntos, essa 1 hora aqui nessa noite juntos, e nós temos esses 4 tipos de pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Então ele usa essa parábola que um semeador saiu para semear e ele lança a semente. E depois ele diz que essa semente que é lançada é a palavra de Deus, ok? O semeador é o pregador e a semente é lançada, a palavra de Deus. Aí ele diz, presta atenção, a primeira semente, ela cai à beira do caminho. Presta atenção, à beira do caminho. E ela não penetra, então vem o pássaro e come a semente, ok? Agora, a segunda semente cai entre as pedras, ok? E ela consegue penetrar, ela começa a nascer, só que ela não cria raízes, ela não consegue ir profundo. Então vem o sol e seca ela, e ela também morre. Agora, a terceira semente, ela cai entre os espinhos. E ela também nasce e começa a crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos e morre também. E a quarta semente cai em terra boa. E ela nasce, cresce e dá 100 para 1. Ela multiplica, né? Agora, por que eu quero falar disso antes da gente entrar na disciplina de hoje da meditação? Eu vou chamar a Val aqui para participar com a gente. É que a pessoa que está à beira do caminho, o que é a beira do caminho? Presta atenção. A beira do caminho era o lugar onde as pessoas andavam, ok? Então imagina, as pessoas andavam ali à beira do caminho e então era um solo pisoteado, era um solo duro à beira do caminho. E aí a semente caiu ali e ela não consegue penetrar, porque é um solo enrijecido e não tinha como penetrar. E aí, o que eu posso comparar? Que tipo de pessoa é essa hoje? Essa pessoa da beira do caminho. É alguém que tem a mente povoada. É alguém que tem a mente, presta atenção, muita coisa passa na mente dele. Eu vou escrever aqui, ó, uma mente agitada. Cara, a nossa geração isso aqui, ó, é essa mente agitada, que passa 1 milhão de pensamentos na nossa cabeça por dia. Por quê? Porque a gente acessa 1 milhão de coisas.
A gente quer ver TV, ver no Instagram, jogando um jogo, falando com alguém. A gente quer fazer esse... E a nossa mente está povoada. Quando a palavra cai ali, ela não penetra, porque é uma mente pisoteada. Cara, não tem como a gente ter experiências profundas com Deus se a gente não mudar esse cenário. Agora, o segundo tipo de pessoas que ele apresenta é aquilo que cai entre as pedras. Presta atenção. A semente cai e a pessoa entende até a pregação, entende o evangelho, entende o que está sendo falado, mas não cria raízes nela. Ok? Então ela não aprofunda naquilo. Ela não aprofunda. Ela ouve no domingo, ela ouve na live, ela ouve no vídeo e fala, pô, que legal. E já vai pensar em outra coisa. Como não cria raízes nela, na primeira tribulação, na primeira perseguição, aquilo morre dentro dela. Ela abre mão daquilo. E hoje, o que nós vamos falar hoje é exatamente para esses dois tipos de pessoas. É da mente agitada e como criar raízes, como que a palavra cria raízes em nós. E a resposta é a meditação. Só para concluir, a terceiro tipo de pessoas é aquela que a palavra cai, mas ela ama mais as coisas desse mundo do que a palavra, então os espinhos, né? O amor ao dinheiro, o amor às coisas, o amor às pessoas sufocam, né? Ela idolatra outras coisas. E a terra boa é aquela que recebe, que aprofunda dentro dela e começa a transformar a vida dela. Então hoje nós queremos falar sobre meditação e eu tenho a honra de receber aqui a maravilhosa Valéria Gonçalves. É nóis. É nóis. Que bom que você está aqui com a gente para compartilhar com essa galera. Poxa, é um privilégio, uma honra estar aqui com todos vocês, né? E eu tenho uma missão muito difícil hoje, porque nós estamos aqui, só que eu não posso olhar para o meu marido, eu tenho que olhar para a câmera. Pra frente, só vai ficar estranho. Mas, cara, é uma alegria estar aqui e poder falar dessa disciplina espiritual. Na verdade, eu escolhi também falar sobre ela, porque é algo que queima no meu coração já há algum tempo. E eu acredito que o Espírito Santo vai construir muita coisa legal aqui hoje. Glória a Deus, é isso aí. A gente tem falado muito disso, a gente conversou a tarde inteira, né? Sim. Foi preparando tudo, sobre... Cara, isso aqui é uma chave de transformação. Você não está entendendo como a gente gostaria que o 1.200.000 pessoas que seguem a gente no Instagram, no YouTube, tivesse aqui hoje. Porque, cara, não tem como expressar como isso poderia transformar a sua vida. Então, muito feliz de todo mundo que está aqui. Até eu não falei no início, cara, aperta aqui no aviãozinho, compartilha com todo mundo o que está rolando na live, porque de verdade, isso aqui é transformador. Porque é testemunho, transformou as nossas vidas fazer isso aqui. E você vai reparar que os heróis da fé foram transformados por isso daqui. Deixa eu só contar, 9 anos atrás, eu lembro que eu recebi um livro na minha mão. E foi o livro Praticando a Presença de Deus, que é do irmão Lawrence. E, cara, é basicamente isso que a gente vai falar hoje. E eu posso falar pra você que tem 9 anos que eu ando nessa prática e que eu nunca mais fui a mesma, desde que eu descobri como acessar esse lugar profundo, né, em Jesus e na sua palavra. Muito legal. Então é uma fala hoje a partir de um testemunho. Sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a Val vai falar, ela vai compartilhar mais. Eu vou complementando também junto com ela o que ela vai falar. Mas eu quero que ela compartilhe, porque assim eu posso testemunhar que a Val vive isso daqui. Eu vou anotar o que ela está falando, tá bom? Para compartilhar com vocês o PDF. Então eu encorajo você a anotar, mas eu vou compartilhar com todo mundo que estiver no grupo do Telegram. Beleza? Então, o link do grupo do Telegram tá na bio do Jesuscope. Você clicar no Jesuscope depois, você entra lá. E aí eu vou compartilhar o PDF com todas as anotações de hoje, tá? As de ontem já tá lá. Se você perdeu a live de ontem, tá lá também no grupo do Telegram. Aproveita que a gente tá deixando por 24 horas lá no grupo. Legal. Beleza? Então vamos lá, Val. Preparada? Preparadíssima. Seguinte, primeira coisa que eu queria te perguntar. Tá. Eu acho que seria bem legal a gente começar falando sobre o que não é meditação bíblica, né? O que não é meditação bíblica. Legal. Então, assim, primeira coisa que eu queria pontuar é que a gente vai falar hoje sobre uma disciplina espiritual. Portanto, a gente vai falar hoje sobre meditação bíblica, meditação dentro da cosmovisão cristã.
Por quê, Dô? Porque o termo meditação, ele é amplamente usado, né? Você sabe que tá muito na moda, Sim. tá em alta, né? A gente falar de meditação. E aí, a gente pode pensar em meditação oriental, zen budismo, ou a gente pode pensar até no mindfulness, que Tá em alta, tá bem em alta, que é uma meditação um pouco mais científica, que tem até algumas comprovações médicas de benefícios. A gente não quer falar disso hoje, porque o nosso objetivo aqui é construir fundamentos, disciplinas que construam sua vida espiritual, que te ajudem nessa formação com Jesus. Então nós vamos falar sobre meditação bíblica. Então vamos começar quebrando. O que não é meditação bíblica? Lá, primeiro. Então, primeiro, não é um esvaziamento da mente, tá? Porque tem muito disso, né? Dessa ideia de meditação. Meditar é esvaziar a mente. A bíblica não é. Não é esvaziar a mente, não é um desligamento do mundo, porque a gente vê muito na meditação oriental, e principalmente no zen budismo, essa questão da gente se perder da nossa própria individualidade e entrar numa mente cósmica, quase que entrar numa parada transcendental por causa da mudança de ondas cerebrais, você entra num estado alfa. Então, assim, isso não é meditação bíblica, ok, pessoal? E outra coisa que não é meditação bíblica também, que a gente precisa deixar claro, é que meditar na Bíblia não é estudar a Bíblia. São coisas diferentes também. Olha só. E a gente quer pontuar isso para que não haja nenhum tipo de confusão aí na sua cabeça. Então, ficou claro? Não é reduzir as suas ondas cerebrais, não é desligar sua mente do mundo, não é uma ginástica mental, esotérica, é outra parada. E não é estudo bíblico. Acho que isso é legal define falar bem. dessa questão de esvaziar a mente, porque é até assim, é um perigo essa questão, quando você olha para a palavra de Deus, Jesus dizendo sobre a casa vazia. Sim. Né? A casa vazia se torna um lugar que vai ser habitado. E se não for habitado por Deus, ele diz, vai ser habitado por demônios. Sim. E até diz sobre alguém que é tirado um demônio dele, a casa fica vazia e volta 7 demônios. 7 vezes o que estava antes. Então, é um perigo muito grande essa questão de esvaziar e preencher com o quê? Ok? Então, a meditação bíblica não é, vamos lá, esvaziar a mente, desligar do mundo, reduzir ondas cerebrais, reduzir as ondas cerebrais, né? Assim, em certo aspecto, é um desligamento do mundo, porque a meditação bíblica também traz uma quietude para a mente. Mas a questão é que ela não vai ficar, você não vai ficar desligado, entendeu? Você não vai ficar vazio. Muito bom. Tá? Então, e não é estudar a Bíblia, né? Então, meditar, toda vez que você vê lá na Bíblia, medita na lei do Senhor, não é estude a lei do Senhor. E aí você vai entender a diferença mais pra frente aí. Sim. Legal. Então, pensando em o que não é, Val, o que a gente poderia falar pra galera, então, o que é a meditação bíblica? É o exato oposto. Então, assim, se a meditação zen, budista, os outros tipos se visam exatamente esvaziar a mente, a meditação bíblica visa encher a mente. Mas encher a mente do quê? Encher a mente da verdade, encher a mente da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Então, basicamente, eu gostaria de definir assim, é quando você fala com a sua alma sobre Deus, e a gente vê muito isso nos Salmos, a gente vê Davi constantemente falando consigo mesmo sobre Deus, sobre a palavra de Deus. A meditação também é ouvir a voz do Espírito Santo falando com você de uma forma muito particular, para que você saia daquele momento e obedeça aquilo que ele te orientou. Então é um convite de Jesus meditar, é um convite para você abraçar esse lugar de quietude, de silêncio, né? Esse lugar onde o Espírito Santo trabalha em você, para que você possa entrar também num estado de contemplação. Eu queria falar aqui, que meditação, oração e solitude são 3 disciplinas que andam juntas. Nós começamos pela meditação, mas você não pode perder, acho que é domingo. Nós vamos falar da solitude, que é assim, um pré-requisito básico para meditar. E a oração também vai complementar aquilo que a gente não fala hoje. Nós vamos falar amanhã de oração. Que é com o Dwayne, inclusive, né? Dwayne Roberts. Então você não pode perder. O que eu queria comentar também é que a palavra de Deus vai trazer 2 termos hebraicos para meditação. E na sua origem, o seu significado, quando a Bíblia fala medita na lei de Deus, medita na palavra de Deus de noite, o que ela está querendo dizer é ouça, reflita nos feitos de Deus, reflita, pondere sobre a lei de Deus, pense a respeito. Eu gosto de comparar, amor,
com a alimentação. Okay. Então é como se você pegasse uma comida deliciosa e colocasse na sua boca e mastigasse, ruminasse, até que aquilo trouxesse sabor e nutrição para você. Então meditar é pegar uma porção da palavra e ficar mastigando aquilo até você extrair o suco, a coisa boa daquele alimento. Então, se a gente abordar a palavra de Deus sem meditar, seria como engolir sem mastigar, né? Sim. É como se a gente não tirasse os nutrientes daquilo, né? Eu acho legal isso, essa figura, né? De você com a boca cheia, mastigando. E olha como é simbólico, né, Val? Você repara que a gente está mastigando menos. Mais apressado, né? De verdade, a gente está mastigando menos a comida. As nossas comidas são mais molinhas. Porque parece que a gente está sem tempo de mastigar a comida. Você imagina a palavra de Deus, o texto bíblico. E até, acho assim, a gente poderia fazer uma diferenciação da questão do estudar a Bíblia e do meditar, né? Estudar a palavra de Deus e meditar a palavra de Deus. O estudar a palavra de Deus seria mais ou menos o que a Val fez de faculdade. A Val se formou em nutrição. Então, por exemplo, se eu perguntar para a Val, o que tem numa laranja? Quais são as vitaminas que tem numa laranja? Ela fala, vai ter a vitamina C, e ela é bom para isso, para aquilo outro. Ela faz isso no seu organismo, ela se conecta dentro de você, a tal parte da sua célula, tal. Eu te pergunto, saber tudo isso me enche de vitamina C? Não. E você, que não sabe absolutamente nada sobre a vitamina C, se colocar a laranja na boca, mastigar ela, mastigar e engolir ela, mesmo sem saber a teoria, você vai ser beneficiado pela vitamina C que tem ali. Exatamente. Então, é importante estudar, claro, é fundamental, e nós vamos falar disso na terça-feira, o pastor Lipão vai estar com a gente, vai ser demais. Mas, se você não comer, se você não meditar, se você não engolir, não serve de nada. Um outro exemplo que eu gosto de dar, amor, é que assim, a nossa relação com Cristo é como a relação de um noivo e uma noiva. Então, assim, a gente sempre faz muito comparativo entre esposo e esposa. Imagina que o Douglas chegasse pra mim e falasse assim, Val, eu te amo. Meditar seria eu pegar essa frase dele e absorver, internalizar esse amor, sentir esse carinho que ele expressou por mim. Estudar seria eu pegar essa frase, eu te amo, ir no Google, entrar no dicionário e procurar a definição de amor. Você tá entendendo? Uma coisa traz informação. E é importante também você ter entendimento, mas a outra traz formação, transformação. Então mexe direto no seu coração. Por isso é tão importante a meditação da Escritura, porque ela é internalizar uma verdade de Deus a seu respeito. Quem fala mais disso, você vai reparar, assim, talvez um dos lugares onde mais aparece sobre meditar é o próprio Davi, né? O rei Davi. Ele fala direto sobre meditar, tanto que ele começa os Salmos, né, dos 150, a introdução tem ali a ver com meditar. E aí, eu queria até enfatizar uma das coisas que a Val disse, que é muito legal, que é falar com a sua alma sobre Deus. Porque meditar é uma parada muito louca, porque tem alguns momentos que você não está falando com Deus, orando, né? Você não está falando com o outro, né? Pregando, você está falando com você. Então você vê Davi falando assim, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Ele fala, com quem você está falando, Davi? Com o Davi. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma, né? É um outro exemplo. Exatamente. É como se ele pegasse a palavra, que agora ele estudou, ou que ele sabe, e agora ele começa a falar para a alma dele. E a gente gosta de brincar, Deus, né? A gente gosta de brincar que é um palmo. A mudança da sua vida está a um palmo de distância, que é o que está no seu cérebro para descer para o seu coração. É isso aí. Como que esse caminho é feito? Meditação. Refletir. É uma reflexão mesmo, intencional, sobre a verdade de Deus a respeito de você, a respeito das circunstâncias da sua vida. Muito legal. Então, vai guardando. Eu estou anotando para você aqui, tá? Fazendo um PDF. Depois eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram. Então, você entra lá também com a gente. Beleza. Então, a gente entendeu o que não é meditação. Sim. Ok? Bíblica. O que não é meditação bíblica. O que é meditação bíblica agora? Essa figura do refletir, do mastigar, ok? Do absorver tudo que tem na palavra de Deus. Agora, eu queria pensar junto com a galera, Val, e que você nos ajudasse a construir isso. Por que meditar? Por que a gente está gastando e falando uma live inteira sobre meditação? Por que meditar? Legal.
Eu quero dar 3 motivos, então, pelo qual meditar, né? Por que meditar? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa meditar primeiro de tudo, porque é uma orientação bíblica. Okay. Então, cara, você vai ver lá, por exemplo, em Salmos, no capítulo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Amém. E nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação certa. Você vê uma orientação bíblica. Você quer ser frutífero? Você quer alguém que dá o gosto de Jesus para os outros, que alimenta as pessoas? Cara, então aquilo que ocupa o teu pensamento, aquilo que é a reflexão do teu coração tem que ser a lei do Senhor. Josué, ele vai falar a mesma coisa, Josué 1:8. Medita dia e noite, noite e dia, sem cessar. Que esse seja o tópico dos seus pensamentos, entendeu? E você vai ver outros exemplos. Por exemplo, Gênesis 24, você vai ver Isaac saindo para meditar. Tô anotando tudo pra vocês Você aqui, vai ouvir falar do sacerdote Eli meditando. E o mais importante, Jesus era o cara que meditava. Uau. Então eu quero citar esse exemplo de Jesus porque fala muito comigo isso. João no capítulo 5, versículo 19, a respeito de Jesus é dito assim, que Jesus não fazia nada de si. Ele só fazia aquilo que ele via o pai dele fazer. Então eu quero trazer para você isso sobre meditação. Meditar é você assistir Deus fazendo as coisas. É você assistir Jesus vivendo e pensar até que você reproduza o estilo de vida de Deus. Cara, a meditação tem esse poder de fazer você assimilar os atributos, as virtudes de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, para que você possa ser um Jesus copy, para que você possa ser uma cópia de Jesus na Terra. Então, o primeiro motivo por que você tem que meditar é porque é orientação da nossa Bíblia. É muito bom isso, você pensar, né? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Cara, então guarda essa frase, ok? Meditar é assistir o pai fazendo as coisas, é assistir a vida do pai. E, portanto, você vai reproduzir o que você está assistindo. Interessante que quando você olha para a Bíblia, tem 43% dela de narrativas. Sim. Histórias. E histórias sobre o que, hein, Douglas? Sobre o pai. Histórias sobre Deus. E por que tem essas histórias? Porque Deus, presta muita atenção nisso, é o único que pode falar, comunicar através da história. Uhum. Eu não posso comunicar através da história, por quê? Porque eu não controlo a história. Sim. A Val não pode falar através da história porque ela não controla a história. Mas o nosso Deus controla a história. Então ele pode falar através da história. Então toda vez que você está lendo uma narrativa, você está assistindo o Pai fazer as coisas. Sim. E se ele fez, significa que ele faz. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há sombra de variação. Então você começa a meditar nas histórias, o que? Assistindo o Pai. Assistindo o Pai de amor, assistindo o Pai justo, assistindo o Pai reto, assistindo o Pai verdadeiro e assistindo o Pai misericordioso. E você começa a ser transformado a essa imagem que você está assistindo, né? Sim. Cara, o segundo motivo pelo qual a gente tem que meditar, vamos lá, né, que eu queria trazer, na verdade, essa compreensão, é porque meditar é um aprofundar-se no amor de Jesus. Eu gosto muito de uma frase da Madame Guyon. Ela dizia assim, ó, meditar é entrar nas profundezas de Cristo. Uau. Quando você começa realmente a meditar na palavra de Deus, nas falas de Jesus, o que acontece é que você é transportado para dentro do coração dele. Sim. O Tomás de Kempis falava que meditar é ter uma amizade familiar com Jesus. Sabe? Sim. Então, é você deixar com que Cristo faça um santuário dentro de você e que ele venha ali no seu coração e comece a trabalhar e te aprofundar e te mergulhar no amor dele. Porque todo o objetivo de Deus, né, com o ser humano, desde Gênesis, sempre foi relacionamento. Sim. Relacionamento. Então, assim, a gente já sabe disso, mas nunca é demais lembrar. A religião é sempre essa luta pra gente conseguir um rei, um mediador, um sacerdote, um pastor, porque os seres humanos têm essa tendência natural de tentar achar alguém para falar com Deus no lugar deles. Sabe? A gente fica feliz com uma mensagem de segunda mão,
com um mediadorzinho. É isso que a gente vê lá no Sinai, por exemplo, quando Deus quer se revelar para a nação de Israel inteira. Sim. E eles escolhem deixar apenas Moisés falar com Deus e ser o mediador deles. Que Deus não fale com a gente. Senão eu vou morrer, né? E realmente, toda vez que Deus fala conosco, alguma coisa morre dentro da gente. Mas Jesus está chamando a gente para esse lugar de meditação, porque Ele quer um relacionamento profundo e direto com você. Ele quer que você entre realmente dentro da brecha do peito dele, entenda aquilo que deixa ele alegre, aquilo que deixa ele triste, que o seu coração seja o coração dele, que os desejos dele sejam os seus, e de repente você se mistura com ele de uma forma que a sua mente é a mente de Cristo, seus pensamentos são o pensamento de Cristo, e esse é o poder da meditação, de aprofundar realmente no amor de Jesus. Você pode repetir a frase que você falou da Madame Guyon? Meditar é entrar nas profundezas de Cristo. Uau. Segundo motivo, então, porque nós temos que meditar, é porque meditar é aprofundar no amor. Sim. E eu estava conversando com a Val até sobre isso. E isso está ligado aos alicerces, né? Então, se você tem uma casa, vou desenhar uma casinha aqui, ó. Você tem os alicerces para baixo da casa, que são coisas invisíveis. Sim. Então, o meditar, eu falei disso ontem, sobre as disciplinas espirituais, ela vai tornando você inabalável, porque agora você está alicerçado no quê? No amor de Deus. Você entende uma coisa? Quando alguém critica você e isso abala o seu mundo, significa que seus alicerces estão fracos? Sim. Você entende que quando você perdeu o emprego e isso parecia que você ia morrer, você tá entendendo que seus alicerces estão fracos? Quando seu namoro terminou e você achou que a vida ia acabar, você está entendendo que seus alicerces estão fracos? Por quê? Porque você tem dúvida, talvez, desse amor. Porque, presta atenção no que eu vou falar agora. Minha amiga me rejeitou. O Criador de todo o universo me aceitou. Você crê nisso aqui? Porque se o Criador, eu gosto de dar esse exemplo assim, imagina que o Neymar apareça na pracinha ali, nós vamos jogar bola, aí o menino fala assim, não, eu não quero você no meu time não. Você acha que ele vai sair em depressão? Não, porque o treinador da seleção brasileira escolheu ele. Não é o menino do bairro, a rejeição do menino do bairro que vai abalar a vida dele. Então você está entendendo que o Criador do universo te ama. Cara, se você se alicerçar nisso, você se torna inabalável. Jesus termina o Sermão da Montanha falando isso, que ele compara quem ouve e vive essas palavras a alguém construir uma casa na rocha. E sabe que a gente tem a figura assim, né? A casa na areia é alguém que foi lá na praia e construiu, e o outro foi ali na rocha e construiu. Não! A figura são de duas casas na areia. Presta atenção nisso. Só que um foi lá e cavou e achou a rocha lá embaixo. E construiu, e fincou os alicerces no profundo. Cara, isso que meditação faz. Cava, até achar a rocha. Ela não constrói aqui em cima. Por isso que eu comecei com essa figura do semeador, porque é a semente que acha lugares profundos. O sol vem e ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ela não seca. Mas é por isso que a disciplina da meditação também é desafiadora. Não é um negócio que você começa hoje e amanhã você tá bom. Cavar. Porque cavar. É realmente como o exemplo que eu dei de se alimentar. Para você comer uma sopa é fácil, você pega e engole. Agora, para você realmente ser nutrido por uma proteína, você precisa mastigar, você precisa ruminar, você precisa ficar muito tempo com aquilo, digerindo, até que aquilo realmente te alimente. Então a meditação é isso, é não ter preguiça de cavar até achar a rocha. E eu gostei de um exemplo que eu ouvi, porque você falou de aprofundar no amor, né? Sim, no amor. Eu gostei de um exemplo que eu ouvi, falando até a comparação com um cachorro, né? Com um cãozinho que você tem na sua casa. O seu cãozinho sabe que você o ama? Sim. Porque ele chega perto de você, você faz um carinho nele, e ele sente aquele carinho gostosinho ali, sabe, nas costas, assim, aquele cafunézinho ali, e ele fala, acho que meu dono me ama. E aí você vai dar comida para ele, dá uma ração, dá uma comidinha lá para ele, um petisquinho. Ele, meu dono me ama. Então, ele sabe do seu amor a partir de uma boa sensação que ele tem com você. Agora, o seu cachorro consegue interpretar as situações para compreender a profundidade do seu amor? Não.
Porque um animal não tem a capacidade de meditar. É isso aí. Presta atenção. Você entendeu o amor de Deus somente pelas coisas que Ele te dá? É um nível de consciência muito baixo. É muito raso. É raso. As coisas estão tudo boas na minha vida, acho que Ele me ama. As coisas estão ruins na minha vida, eu acho que Ele não me ama. Agora, quando você começa a meditar, você começa a entender a profundeza do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. Por exemplo, se você derramar sangue pelo seu cachorro, ele não sabe. Saber. Ele não consegue reconhecer isso. Cara, o Criador encarnou e derramou sangue, morreu numa cruz por nós, cara. É só meditando muito para isso entrar profundo em nós, no nosso coração. E é por isso que uma das coisas que a gente mais usa, ou usa bastante na meditação, muitas vezes, é essa capacidade humana que é a imaginação. Sim. Né? Então, assim, como todas as nossas outras faculdades, né, que a gente tem como ser humano, a nossa imaginação, ela pode ser santificada para que você consiga fechar os teus olhos e meditar na imagem do teu Criador, do Cristo, do Deus encarnado morrendo numa cruz e sangrando por você. Um cachorro jamais conseguiria fazer isso. Sim, muito bom, muito bom. Agora, tu falou de duas, né, Val? Tem então, uma terceira. Por que a meditação bíblica é importante? Então, primeiro, ordenança bíblica. Sim. Segundo, aprofundar no amor de Jesus. Terceiro motivo que eu separei aqui é porque a meditação, gente, é um antídoto, é um remédio para um mal que nós temos nesse século, que é o mal da ansiedade, da depressão, das doenças emocionais. A verdade é que a nossa geração tem adoecido na alma de uma maneira assustadora. Hoje, o que antigamente era raro, hoje é comum de você ver gente lidando assim, sabe, lutando para continuar vendo sentido na existência. Tem tantos jovens hoje que querem tirar suas vidas. Sim. E vocês sabem disso. Então, assim, o nosso pensamento é muito acelerado por causa do excesso de informações e de atividades, talvez, que a gente está envolvido. A gente tem mania de ser hiperprodutivo. Sim. E isso tudo tem adoecido o nosso coração. E a meditação vem justamente como essa resposta, como esse remédio, porque meditar é você aquietar sua alma, é você conversar consigo mesmo sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus para fazer aquilo que você não consegue, sobre a provisão de Deus naquilo que você está sentindo necessidade, sobre o cuidado dele com você, sobre a vontade dele a respeito da sua vida. Então, a meditação é a grande resposta para momentos de ansiedade, para momentos de tentação. Como é que você vence uma tentação, um pecado, né, que aparece ali na tua frente? Você lembra de Jesus, por exemplo, no deserto? Como é que ele venceu Satanás e a tentação? Sabe como? Através da disciplina espiritual da meditação. Porque quando o diabo vem e faz aquelas ofertas para ele, você não vê Jesus brigando com o diabo, soltando um chaba em cima do diabo, falando assim, eu te repreendo no meu nome, sai daqui. Não, sabe o que Jesus faz? Ele internaliza, ele fala, ele recita, ele medita naquilo que é a verdade e não naquela promessa falsificada do diabo. Ele fala a palavra de Deus e isso faz com que o diabo seja resistido e fuja dele. Então a meditação é esse antídoto contra essas doenças da alma que a gente tem hoje com tanta frequência. E eu quero que você grave essa frase no seu coração, cara. Se você tem um coração cheio da palavra de Deus, não vai sobrar espaço na tua alma para vazios de carência. Amém. Não vai sobrar espaço na tua Amém. alma para pecado. Não vai sobrar espaço na tua alma para ansiedade. Você vai ser completo. E na hora que as lutas vierem, você tem depósito. Você medita na palavra dia e noite. E isso te traz alívio e escape. Muito bom. Até no livro Celebração da Disciplina, ele fala sobre as estratégias do inimigo, né? Eu não lembro certinho as estratégias do inimigo. Eu também não lembro. Você não lembra? Não. Que ele fala de 3 estratégias de agitação. Ah, lembrei. Ele fala que o nosso inimigo é especialista em 3 coisas. Em ruídos,
em multidões e em pressa. Inclusive, Presta ele fala uma frase do Jung, que é um psicólogo, que é sensacional. Ele fala assim: a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Ele fala isso por causa dessa afobação da nossa geração. Cara, e é muito doido isso, porque a gente estava lendo um livro até de um filósofo, Bernard Schuller. É A Sociedade do Cansaço. E ele falando sobre multitasking, né? Multitarefa, né? A gente se gaba de ser multitarefa, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E ele acha que isso é uma característica do homem moderno. Que nós somos mais modernos, a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e por causa da tecnologia. E ele falou, não, a gente regrediu. Porque, presta atenção, a habilidade de ser multitarefa, ser multitasking, é a habilidade de um animal selvagem. Isso é muito forte. Presta atenção, um leão é multitarefa. Por quê? Porque ele está aqui comendo a caça, só que já prestando atenção se ele não vai ser caçado. Um leão na floresta tem que ser multitarefa. Um animal selvagem é multitarefa. É sobrevivência. Ele tem que estar comendo. E aí ele fala assim, e o leão não consegue sentir o gosto da comida. Porque se ele parar para sentir o gosto da comida, ele vai ser comido. E cara, é isso que o diabo quer fazer com a gente. O leão não medita, né? O leão não medita. O leão não contempla. O leão não percebe o belo. Por quê? Porque ele é multitarefa. É isso aí. Cara, nós temos que mudar, gente. Nós temos que parar essa agitação. Sim. Se a gente quer experimentar as coisas profundas de Deus e ser curado, como a gente escreveu aqui, é o antídoto para as doenças emocionais, a meditação bíblica. Até porque, não sei se você lembra, mas quando Jesus vai falar sobre as preocupações, né, do nosso dia a dia, Sim. Então o que comer, o que beber, o que vestir, sabe qual é o conselho de Jesus? Ele tá falando assim, está ansioso, cara? Sai um pouco e vai olhar os passarinhos. Uau. Sai um pouco e vai olhar as flores do campo. Você tá vendo que o passarinho não tem celeiro? Você tá vendo que a flor do campo não fia, não borda? Ainda assim, nem Salomão na sua glória se veste tão belo como ela. Então assim, você tem pai. Então a meditação contemplativa, muito bom. Ela serve para isso, para abastecer o nosso coração e nos trazer confiança em Deus. Se ele cuida de passarinho, se ele cuida de flor, não vai cuidar de você. Tá ansioso? Vai ver o passarinho. Até o pastor Paulo Borges, né, que a gente ama muito, do fundo do nosso coração, ele fala isso, ele fala, cara, tem alguma coisa errada com o Brasil, porque as estatísticas de ansiedade e depressão no Brasil são assombrosas, e até em vista a outros países, só que nós somos um país que está numa geografia que não tem vulcão, que não tem terremoto, que não tem furacão, a gente não tem desastre natural, aonde você olha tem mato, tem natureza, tem floresta, tem beleza, tem céu azul. E é o que o poeta fala, né? É um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, e o povo tá morrendo de depressão. Por quê? Porque tá tão como leão, né? Tá tão apressado no estilo de vida que não tem tempo de meditar, não tem tempo de contemplar, não tem tempo de ver. Gente, se a gente não tomar cuidado, a gente passa os dias da nossa semana e a gente não presta atenção nos nossos filhos. Sim. A hora que a gente vai ver, já estão adolescentes, já estão adultos, cresceram e você nem contemplou. Muito forte isso. Cara, chegou o tempo da gente mudar. Agora, vamos partir para a prática, Val? Prática. Vamos lá. Então a gente viu o que não é, o que é, o porquê. Eu creio que você já está convencido que você tem que meditar. Agora, como meditar? Vamos lá, como meditar? Bom, aqui então eu coloquei coisas bem práticas. Primeira coisa que funciona demais comigo, cara, você tem que preparar um ambiente para isso. O que eu quero dizer com preparar um ambiente? Você tem que favorecer a disciplina da solitude, que é o que você vai ver no domingo. Você precisa de um lugar quieto. Você lembra que Jesus, quando ele queria orar, quando ele queria passar tempo com Deus, ele ia para desertos, para lugares desertos? Muito bom. Porque solitude é necessária. Então, primeiro, prepara o ambiente. Aí aqui eu quero dar uma dica. Vai sem celular. Ou então, tira o seu celular, bota naquele modo avião, sabe? Porque não tem como você meditar. Mas Val, não morre ficar sem celular? Não morre. Olha, eu garanto pra você que você vai viver. Então assim, ó, não dá pra meditar com notificação de WhatsApp, de Instagram. Então vai sem celular. Terceira coisa que você precisa é saber que meditação bíblica não é uma atividade passiva, é uma atividade ativa. Então você precisa colocar todo o teu foco, toda a tua atenção, toda a tua energia nesse momento. Não é um negócio de ficar sentado assim, ó, absorvendo. Não.
é algo que você vai usar o teu cérebro, tá? Então, ativo. Escolha uma postura confortável. Se você é uma pessoa que não aguenta ficar muito tempo de joelho, cara, não fique de joelho. Eu gosto de sentar, ficar bem encostadinha, assim, colocar os pés no chão, isso me favorece. Depois que você prepare esse ambiente todo, inclusive, amor, eu levo até água, eu levo os livros, eu penso a respeito desse momento para que depois que eu entrar no meu quarto e fechar minha porta, para que eu não precise sair mais, sabe? Para que não tenha interrupções ou cortes. Enfim, depois que você fez isso, você vai orar. E você vai acalmar a tua mente. É esse momento que você precisa entregar para Deus as tuas preocupações e pedir para o Espírito Santo trazer quietude para você conseguir ouvir o Senhor. E aqui, essa dica que eu tô dando para você, na verdade não é uma dica nossa, é uma dica da história da igreja. Existiam, lá no começo, né, da história da igreja, existiam os padres do deserto, que eram um grupo de pastores que decidiu, na verdade, ir para o deserto para se separar dessa sociedade que estava muito corrompida. E eles, na verdade, foram os que deram origem aos monastérios. Eles desenvolveram uma técnica que chama Lécio Divina. E ela te ensina como meditar. Então, primeiro, você vai orar e acalmar a mente. Depois, você vai ler uma passagem da Bíblia. Como? Pode ser o teu plano de leitura, ou pode ser alguma coisa meio salteada, aí você escolhe. Mas quando você fizer essa leitura, não é um estudo. Você não vai parar para ver grego, você não vai parar para ver hebraico, você não vai ficar pensando no que o autor, o contexto, não, você vai ler, só ler. E aí você vai começar então a comparar a tua vida com aquela passagem. Eu quero que você pense na figura de um espelho. É como se literalmente você estivesse pegando o espelho, que é a palavra, né, que Tiago fala, e olhando para ela, e poxa, quando você olha, você fala, cara, tem uma sujeira aqui, poxa, isso daqui não tá legal. Você vai comparar a tua vida com aquela passagem, e você vai começar a conversar com a escritura. Sabe? Como você conversa no espelho. Muito bom. Você vai começar a trocar uma ideia ali. Quando você entender e diagnosticar a tua vida em relação àquilo que a escritura tá falando, então você vai falar com Jesus. Então você vai orar sobre a passagem, você vai falar, Deus, tem misericórdia de mim, porque isso está faltando na minha vida. Deus, eu não consigo fazer isso. Muito bom. Eu preciso, eu me arrependo, eu preciso de ajuda, enfim. E aí, depois que você fizer essa oração muito honesta, muito sincera, você vai guardar silêncio. E aqui está uma das coisas mais difíceis da nossa geração, que é ficar quietinho. Ficar quietinho, ouvindo. Sabe? Deus não parou de falar. Talvez tenha muito barulho na tua orelha. Sim. E por isso você não está conseguindo discernir. Então, depois de tudo isso, faça silêncio, porque é aí que a orientação do Espírito Santo vem. É aí que ele fala com você. Quando você receber orientação, levanta da tua cama, da tua cadeira e vai praticar. Porque nós não estamos aqui falando sobre uma teoria ou ensinando você sobre teorias de disciplinas espirituais. Nós estamos aqui para ensinar você a praticar. A obedecer ao Pai. A obedecer ao Pai. Então isso é o mais importante, amor. Muito bom. E até você entender isso, né? É a meditação bíblica. Então, sim, a Bíblia é o nosso prumo. Uhum. A gente vai até falar, né, Val, de algumas outras meditações ou outras formas de meditar, sim, também bíblicas, mas que você vai fazer e o prumo é a Bíblia. Então, esse momento de silêncio, esse momento de estar ouvindo Deus, você ouve algo que é contrário às Escrituras, não é Deus. Então, a Bíblia, por que é tão importante as Escrituras? Porque ela é o prumo. Sim. Ela vai determinar se está correta a sua meditação ou não. Ok? Então, beleza, Val. Você preparou o ambiente, meditou na palavra de Deus. Quais são outras formas de meditação que a Bíblia nos apresenta? Tem uma outra coisa que eu gosto bastante também, que é essa meditação contemplativa, que é quando você usa as coisas da criação para contemplar o Criador. Então, por exemplo, Salmo 19:1 fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou Romanos 1, que fala que os atributos invisíveis de Deus são revelados através das coisas criadas. Então, quando você olha para a simetria de uma flor, para a beleza de um animal, você consegue ver a bondade de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então, assim, é um jeito bacana de você meditar
né, ponderar sobre quem Sim. Deus é e o que Ele faz através das coisas que Ele cria. E aqui eu quero dar um incentivo, porque assim, quando a gente pensa em meditação contemplativa, né, em relação à natureza, a gente sempre pensa em praia, em Sim. montanha, em árvore, em céu, em nuvem. Mas sabe uma coisa que às vezes a gente não para contemplar e para meditar? É na pessoa que está do nosso lado. Uau. Sabe, o Douglas que está aqui do meu lado, o Wesley, o Felipe, a Bíblia diz que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É demais. Cara, existe uma porção do Cristo, de Deus expressa por cada um deles que vai ser diferente. E se eu tiver olhos para ver, coração para entender, se eu quiser realmente meditar sobre isso, a pessoa do meu lado, meu próximo, vai ser uma fonte de inspiração. É muito forte. Então, assim, aprenda a valorizar pessoas, não só a natureza, mas as pessoas da sua casa, da sua família. Sabe uma coisa que eu fiquei reparando, e até você citou aqui, é na passagem que Jesus fala, você está ansioso, olha para os lírios do campo. E aí ele faz uma comparação. Olha que interessante. Ele fala assim, eles se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória se vestiu. Agora, deixa eu te perguntar. Se eu te mostrar a foto de um rei com as melhores roupas da época e os lírios do campo, o que você acha mais bonito? Nossa, meu Deus. Jesus achava mais belo os lírios do campo. Ai, Jesus, é. Então, o quanto você ama... Por que isso? Porque, cara, ele só conhece o Criador. E ele sabe que é muito mais complexo aqueles lírios do campo do que a alta costura da Louis Vuitton. Entendeu? Então, é um incentivo pra gente amar mais as coisas criadas, porque elas revelam o Criador. Né? A gente precisa de uma troca de olhos, né? Precisa. E até a gente fazia a brincadeira na questão da dieta, né? O que você prefere, o pudim ou uma manga? E será que não é adoração ao Senhor falar, eu prefiro a manga? Né? É uma adoração a Deus, isso é muito forte. O Chesterton, né, ele fala, a gente não perece por falta de maravilhas, mas é por falta de admiração. A gente vai ficando cauterizado no olho e a gente vai perdendo a sensibilidade de, poxa, pensar numa mexerica, né? Eu tava esses dias abrindo uma mexerica, eu falei, cara, o negócio vem com uma embalagem Tem embalado, pronta. uma embalagem comestível. E assim, tipo, totalmente esterilizado. Hermeticamente. Eu falei, é assustador, mas é a perfeição de Deus. Então assim, cara, você consegue pegar uma mexerica e pensar e meditar sobre a mexerica e como Deus fez uma aqui. Banana. E ficar meditando. Cara, olha, aí Deus vai trocar seus olhos se você começar a ver dessa perspectiva. Muito bom. E terceiro, Val. O último que eu tenho aqui, Perdão, né? Quarto. Então, mais uma forma de meditar, a gente já falou então da meditação bíblica, já falamos da meditação de contemplação de natureza, de tudo mais. E agora tem uma muito interessante, pessoal, que até é do Richard Foster, do Celebração da Disciplina, ele ensina que a gente pode meditar nos fatos atuais do nosso mundo. E é muito legal que ele fala a respeito disso, porque ele fala que esse tipo de meditação você tem que fazer com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra mão. Muito bom. E pedindo a Deus uma perspectiva profética a respeito daquilo que está acontecendo no nosso tempo. Então, cara, a gente sentar hoje nesse Brasil doido do jeito que tá, nesse caos de política e comparar as nossas notícias com a Escritura e pedir, Deus, me dá revelação, o que o Senhor está fazendo nessa história? De que maneira eu posso ser resposta para o Senhor? O que o teu reino pensa sobre essas posturas dos políticos? E, enfim, eu acho que isso é muito proveitoso, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, né, amor? É muito bom isso, cara. É muito bom a gente começar a refletir. E refletir a partir da palavra de Deus. Sim. Meditar a partir... Então não é simplesmente ficar refletindo sobre as notícias, não. É com o filtro da palavra, pedindo uma direção profética, pedindo discernimento para Deus, sabedoria em relação a tudo isso. E sabe que essa questão, para a gente resumir aqui, esse meditar da Bíblia é esse refletir, sim, é esse mastigar, é esse engolir, é esse comer lentamente da palavra de Deus, né? Sim. E eu lembrei lá na Suíça, quando a gente foi, tem estátuas dos reformadores, sim, né? E tem João Calvino. E uma coisa que me chocou muito é que essa estátua, eles estão com uma Bíblia na mão e com o dedo em uma página. Isso marcou muito. E o pastor Abraão, que estava nos guiando lá, falou assim, Douglas, sabe por quê? Porque esses homens tinham a prática de ficar o dia inteiro com um texto.
com um versículo, com uma história, e eles andavam com a Bíblia e com o dedo na página. Marcado. E aí eles abriam toda hora, davam uma lidinha, e abriam toda hora e meditava, e eles estavam o quê? Ruminando, comendo, se alimentando, mastigando a palavra. E às vezes uma palavra. Sim. Então assim, às vezes, não sei se você tá aqui, mas eu tenho feito as lives de manhã e o meu incentivo pro pessoal é esse, a gente faz a leitura, né, da escritura e a gente fica com um versículo. Para você ter chances de durante o dia trazer à memória um versículo. Muito bom. Às vezes uma palavra. E Jesus às vezes transforma, sei lá, um versículo em uma palavra rema para você durante um ano, durante 6 meses, eu não sei o quanto precisar, mas que você tenha ouvidos para ouvir, né? Porque se a gente ficar com essa pressa, a gente lê corrido e nem para ver o que Deus está falando, né? Muito bom, cara, que você tenha sido abençoado por tudo isso e que você comece então a meditar. Então a gente queria deixar um desafio para você. Sim. Eu quero que você escolha um versículo ou um evento, uma história da Bíblia ou uma parábola, uma passagem, e você vai gastar uma semana meditando nela. Presta atenção, uma semana. Na mesma. Mesmo versículo, mesma parábola, mesma história, uma semana. Leia, releia, memorize, pense, vai tomar banho, pensa, vai andar de carro, pensa, vai orar, pensa, e traz a memória o tempo todo e medita. Você vai tirar tudo, como se estivesse mastigando uma carne, sabe? Você vai tirar tudo que tiver ali para você se alimentar. Então esse é o nosso desafio. Ontem você vai escolher um dia para jejuar, essa semana ainda, e agora você vai meditar num texto. Val, obrigado, foi maravilhoso ter você aqui. É nóis, tamo junto, pessoal. Nóis. Prazer estar com vocês, viu? Glória a Deus. E antes da gente encerrar, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sorteei ontem, e até falei quem ganhou aqui. Deixa eu até repetir aqui quem ganhou. Foi o Gabriel A.D. Mota, ganhou o acesso total a todos os cursos. E hoje, olha o que eu vou sortear: os evangelhos comentados por você. Você coloca o seu nome aqui. Vem os 4 evangelhos dentro aqui para você. Tem o texto bíblico de um lado, um espaço em branco do outro para você fazer os seus comentários, e vem nessa caixinha maravilhosa aqui, ó. Olha que coisa mais linda para você fazer seus comentários. Eu vou sortear então esse kit hoje. O que você vai fazer? Você vai entrar na última publicação aqui do Jesuscope e você vai escrever, presta atenção, as regras de hoje, ok? Você vai escrever o que você aprendeu nessa live e marcar alguém, ok? Presta atenção que são 2 regras hoje. Você vai escrever no comentário o que você aprendeu na live e marcar uma pessoa. Você pode comentar quantas vezes você quiser, só tem que ser com aprendizados diferentes e pessoas diferentes em cada comentário, senão o site deleta o que tiver repetido, ok? Então, o que eu aprendi nessa live, na última postagem, e marca uma pessoa e você vai estar concorrendo. Amanhã, no início da nossa live de amanhã, eu vou sortear e vamos ver quem vai ganhar os evangelhos comentados por. Quem vai estar com a gente amanhã vai ser o Dwayne Roberts, do F-Hop, a Casa de Oração, House of Prayer de Florianópolis, né? Que é ligado ao IHOP do Mike Bickle. Ele está nos Estados Unidos, ele vai entrar ao vivo junto com a gente, nós vamos falar de oração. Meu irmão, vai ser demais. O melhor programa para sua sexta-feira. Então amanhã, 10 da noite, nós vamos estar juntos aqui. Cara, espero que você tenha sido muito abençoado, como eu fui hoje aqui. Todas as anotações vão estar lá no Telegram, no grupo do Telegram. Então, terminando aqui, já clica no Jesuscope aqui, vai para a bio, tem o link lá do Telegram. Entra no grupo, ok? A gente conversa por lá todo dia. Eu mando todos os materiais por lá e vou mandar o PDF agora disso completo que a gente conversou hoje aqui. Eu anotei tudo que a Val falou, tá? Para vocês poderem estudar e meditar sobre tudo isso. Cara, tarefa então, ontem, escolher um dia para jejuar. E agora escolher uma passagem, uma história, uma parábola para você meditar por uma semana nela. Presta atenção, uma semana meditando a mesma passagem, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amanhã então, sorteio esse daqui, todo mundo que entrar na última postagem, escreve o que você aprendeu na nossa live e marca um amigo seu. Pode comentar quantas vezes você quiser lá, com aprendizados diferentes, marcando pessoas diferentes lá. Beleza? Estou muito feliz, obrigado por vocês que ficaram com a gente até agora. Vou deixar essa live lá no Telegram por 24 horas. Então, se você quiser rever ou mostrar para alguém, por 24 horas vai estar lá no Telegram. Deus abençoe vocês e não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Vejo vocês amanhã.